Seja muito bem-vindo aí a mais uma aula. Nessa aula aqui a gente vai estar falando sobre o sistema de embreagem. Como que é que funciona, o que que estraga, e vamos embora entender aí. Bom, o sistema de embreagem, cada vez que estraga a embreagem do seu carro, é preciso ser removido a caixa de velocidade, porque ele vai entre o motor e o câmbio. Então, quando tem que substituir isso aí, que dura em média 90 mil quilômetros, aí o mecânico vai ver se é melhor retirar o motor ou se é melhor retirar a caixa de velocidade. Alguns preferem o motor, outros a caixa de velocidade, mas de qualquer forma tem que ser removido aí um dos dois para que seja feita a substituição. O sistema de embreagem, gente, é composto aí basicamente pelo plator. Qual que é a função desse plator aqui? Deixa eu parar a animação. A função desse plator aqui, ó, essas palhetas que estão vendo aqui, são umas molas que empurram um prato que vai aqui dentro, pressionando o disco, que é esse componente, contra esse volante. Cada vez que você pisa na embreagem, essas molas aqui são empurradas por esse rolamento, a mola é empurrada por esse rolamento cada vez que o pedal lá é acionado, liberando o disco assim, para que você consiga trocar as marchas sem raspar. Ele faz a ligação entre a força do motor, a ligação não, é a transferência da força do motor para a caixa de velocidade. Quais são os problemas que o plator dá aí? Um dos problemas aqui é se você anda com o pé em cima da embreagem, se você tem costume de descansar o pé em cima da embreagem. Esse rolamento aqui fica pressionado em cima, porque quando você tira o pé da embreagem ele afasta. E só de você encostar o pé, conforme o motor está rodando aqui, ó, o rolamento vai rodando junto e estraga essas peças. Então, um dos problemas que dá aí, principalmente para um condutor que tem o hábito de descansar o pé em cima aqui, é que isso aqui gasta tanto que o rolamento entra para dentro aqui, ó. Aí você já não consegue mais engatar as marchas, não consegue mais fazer as mudanças. Outro problema que o plator tem é que com o tempo ele trinca aqui dentro uma dessas molas aqui, ó, que é um conjunto ligado por um monte dessas molinhas aqui. Então ele trinca aqui dentro, rebenta, separa, e quando você pisa aqui ele já não solta totalmente o disco. Aí a embreagem acaba ficando dura e dificultando aí a mudança de marcha. Então, se você perceber que a embreagem do seu carro está muito dura, é porque o plator já perdeu a vida útil dele aí. Vamos agora ao disco de embreagem. O disco de embreagem, esse componente aqui, ó, ele contém essas molas, que é para na hora que você solta da embreagem, ela absorver o impacto e você não ouvir lá dentro aquele plap quando ele cola no volante. Então, a função dessas molas aqui é absorver o impacto de quando você solta da embreagem. Aqui dentro vai o eixo piloto, que é ligado à caixa de velocidade. Aqui é a fibra, é a parte que ele é feito de fibra. E quais são os problemas que ele dá? Ele estraga essa mola aqui, quebra essas molas e começa a fazer barulho quando está em marcha lenta aí. Um outro problema que ele dá, ele desgasta essa lona aqui, que é feita de fibra. E quando você solta da embreagem, você acelera o carro, dispara as rotações e não sai do lugar, ou seja, ele patina. Então, quando está patinando seu carro, você pisou, ele acelera, você sente que o motor acelerou ao máximo, mas o carro não respondeu igual, é porque gastou o disco está patinando. Aí vem aquele fedor dentro do carro, que a gente fala fedor de disco queimado, mas vem mesmo fedor de queimado. E num caso extremo aí, que você venha fazer uma redução, você supõe aí que você está em quinta, numa quinta marcha aí, e vai fazer uma redução para quarta aí, se engana e coloca uma segunda, ele arrebenta esse miolo aqui, ó. Aí o carro já não anda mais e começa a fazer barulho. Porque ao mesmo tempo que ele funciona como ligação entre o motor e o câmbio, ele funciona como um fusível para proteger a caixa de velocidade aí, caso o condutor ou o motorista aí venha a errar uma mudança aí. Um outro componente aqui, que é importante cada vez que substitui isso aí, é o volante de embreagem. O volante do motor, de embreagem não, o volante do motor. Que é onde é alojado aí o disco. O disco foi alojado nessa parte aqui. Quando é feito a substituição do kit de embreagem, é recomendado que leve o volante a um torneiro
que ele dê um passe aqui, para que não aconteça de você colocar o conjunto de embreagem novo aí, e a hora que você vai soltando a embreagem devagarzinho, o carro começa a tremer ou a saltar antes de arrancar. Isso aí é porque aqui o disco velho criou ranhura ou afundou aqui, e o disco novo não está pegando por completo onde ele deveria pegar. Então toda vez que for substituída a embreagem, é recomendado dar um passe no volante do motor. Outro componente aqui é o rolamento de embreagem. Como que você percebe se ele está ruim aqui? Quando você percebe que o carro está sem estar pisado na embreagem, o carro está silencioso e quando você pisa, ele faz barulho de rolar, ele muda o barulho do carro. Ou vice-versa, ou quando o carro faz barulho e você pisa para, é porque esse rolamento secou a graxa que está dentro e já está fazendo barulho aí. E qualquer um desses três componentes, tanto o rolamento, quanto o plator, quanto o disco, quando estragou qualquer um desses, troca-se o conjunto, não troca só essa peça. Troca o conjunto, plator, disco e rolamento. Assim você tem mais 90 mil aí de rodagem. Um outro componente aqui, a maioria dos carros agora já são tudo embreagem hidráulica, para aumentar o conforto do motorista aí. Antigamente isso era cabo, pisava aqui, um cabo puxava o garfo, um cabo acionava esse garfo aqui que empurrava o rolamento e desembreava. Hoje já são cilindros, vai um cilindro no pedal e um cilindro na caixa de velocidade. A gente fala cilindro mestre, que é o que vai lá perto do pedal, e o cilindro escravo, que é o que vai lá na caixa de velocidade. Esse cilindro é por fora, que é o caso aqui, ó. O cilindro é acoplado por fora da caixa de velocidade, que é o caso aqui. E outros, o rolamento, o próprio rolamento faz a função desse cilindro externo aqui. E quais são os problemas que dá? Quando você pisa na embreagem, suponha que você precisa parar no sinal e no semáforo. Segura o pedal da embreagem pisado aí. E o carro começa a desembrear. Você sente que mesmo pisado o carro está desembreando? Esse cilindro que vai no pedal aqui deu problema. Dentro dele aqui vai um pistão e por fora é a camisa. E esse cilindro aqui, alguns são de ferro, outros são de plástico, mas a maioria é plástico. E acaba dando desgaste na borracha aqui. Então quando você pisa, a borracha empurra o líquido aqui, que empurra o rolamento ou o outro cilindro lá para empurrar o rolamento. E o que acontece é que quando dá desgaste nessa camisa, você pisa, devagarzinho o óleo começa a retornar pela borracha, porque já tem desgaste na camisa, e o carro desembreia. Aí ou o pedal fica travado embaixo quando você solta, ou ele volta às vezes, pois tem uma mola, alguns têm uma mola que puxa de volta, mas você vê que você pisa, o carro já perdeu a embreagem. Então, quando você pisa e o pedal fica todo embaixo e não volta, e caso a sua embreagem seja hidráulica aí, é esse cilindro aqui. Agora, quando começa a vazar, a perder o óleo da embreagem, esse aqui quando dá esse problema, ele não, o nível do óleo não abaixa, ele usa o mesmo óleo de freio. Então o nível do óleo continua o mesmo. Agora, quando estraga esse outro cilindro aqui, ou dentro do câmbio, ou mesmo externo, ele joga o óleo para fora. Também fica sem embreagem, mas a diferença é que esse, ao invés de vazar para dentro, o vazamento ser interno, ele derrama para fora. Então esses são os problemas que dão nesses dois cilindros. Esse vaza para fora, esse vaza para dentro. Esse aqui continua, o pedal fica agarrado embaixo, mas se você puxar ele tem embreagem de volta. Agora esse aqui quando estraga não, o pedal fica para baixo e já não tem mais embreagem. Aí tem mesmo que ser substituído. E os componentes são esses aí. Vamos recapitular aqui. Temos plator, que é o responsável por a embreagem estar macia e por apertar o disco contra o volante. Temos o disco, que é feito de fibra, que ou ele quebra as molas, ou ele patina, ou num caso extremo ele arranca o miolo. Temos o rolamento de embreagem, que ele perde a graxa dentro e começa a fazer barulho. O cilindro mestre, que é o que vai no pedal. O cilindro escravo, que vai na caixa de velocidade. E o garfo de embreagem, que é o responsável por empurrar o rolamento contra o plator aí.
E é isso. Bora para a próxima aula.